Salve, salve aí a galera do mal, né? Como diz o João Vitor, né? Espero que estejam todos bem aí, né? Todos, sei que o sono, né? Muitos não estão tendo um sono adequado devido a essa falta de energia, mas a gente sabe que tudo vai passar, né? Um ano desse atípico, né? Ainda acontece uma situação dessa pra gente. A gente tem que dar continuidade nos nossos estudos para não deixar parar. Então olha só, na página 133, onde eu coloquei, a gente tem lá o tópico 13, estudo do gráfico de uma função, né? Vamos estudar o gráfico, é saber sobre como esse gráfico é desenhado, né? Como é uma função do segundo grau, né? A gente está estudando a função do segundo grau. O meu gráfico, né? O gráfico, vou até colocar aqui, ó, gráfico, ele é uma parábola. Uma parábola. Professor, sempre uma parábola? Sempre uma parábola, um gráfico de segundo grau, tá? Aí, o que é que a gente tem que entender? Já expliquei para vocês que essa parábola, ela tem dois formatos. Vou desenhar aqui o nosso plano cartesiano. O primeiro, ele tem o primeiro formato com a concavidade para cima. E o segundo formato da minha parábola é quando ele está com a concavidade para baixo, né? A gente já estudou e tem aqui no nosso livro na página 133. A gente percebe que quando o gráfico está voltado com essa boquinha voltada para cima, né, essa concavidade dele aberta para cima, a gente percebe que toda vez que acontecer isso, o coeficiente lá do A, o A lá que forma a lei de formação da nossa função de segundo grau, que eu vou até colocar aqui, ó, f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Esse cara aqui, ó, esse A, até circular aqui de vermelho para vocês entenderem melhor. Esse A aqui, ó, esse caboquinho aqui é responsável por essa abertura, se tiver para cima ou quando ela está para baixo. Quando o A for maior que zero, ou seja, quando ele for positivo, a boquinha é voltada para cima, a abertura da minha parábola é voltada para cima. É isso que eu quero que vocês entendam. Quando eu olhar a função e verificar que ela é positiva, eu já sei que a concavidade é voltada para cima. Quando eu for desenhar, eu for colocar lá no meu plano cartesiano, eu já vou entender que a concavidade é voltada para cima só analisando o coeficiente de A. Professor, quem é o coeficiente de A? Já falei para vocês que é o carinha lá, é a parte numérica que está colada no x ao quadrado, né? O coeficiente de A é o cara que está colado no x ao quadrado. Para que ele funcione, a gente sabe que esse A aqui ele tem que ser o quê? Diferente de zero. Por que ele é diferente de zero? Porque eu estou falando de uma função de segundo grau. Então, se é uma função do segundo grau, lógico que o meu coeficiente de A jamais pode ser zero. Porque se for zero, 0 vezes x ao quadrado dá zero. Então, eu não teria mais uma função do segundo grau, e sim uma de primeiro grau, né? Onde eu teria o bx aqui, ó, que o expoente dele é 1. Por que do segundo grau? Porque o expoente dele é 2, olha, é 2 o expoente do meu x. Então, por isso que ela é uma equação do segundo grau. Quando A é positivo, o meu gráfico com a boquinha ou a concavidade, como a gente fala, voltada para cima. Quando A é menor que zero, ou seja, negativo, boquinha para baixo, concavidade voltada para baixo. Tudo bem? Vou dar dois exemplos aqui. Desse primeiro gráfico aqui, ó, y é igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 1. Está aqui o gráfico onde o meu A é igual a 2. Ou seja, se o A é igual a 2, né, o meu coeficiente de A é 2, está aqui, ó, o coeficiente de A, esse cara aqui, ele é positivo. Então, a concavidade vai ser para cima. Tá aqui, ó, o gráfico que representa ela, só a representação. Não fiz aqui o desenho, só estou lhe mostrando um exemplo de como é que eu analiso o gráfico. Outro caso aqui, que é esse outro, y é igual a menos x ao quadrado mais 3x mais 4. Olha só, se o meu A é aqui negativo, olha, ele não aparece, mas a gente tem 1 aqui, então ele é menos 1. Se ele é menos 1, eu já estou verificando que ele é menor que zero, ele é negativo. Se ele é negativo, a representação dele vai ficar igual a esse cara aqui. Tudo bem? Então, eu analiso o gráfico somente através do meu coeficiente do A. Se eu souber quem é o A, eu já sei como é que vai dar a abertura, a concavidade da minha parábola. Sempre a equação do segundo grau é uma parábola. Logo abaixo você tem a questão 1,
que vai te perguntar assim: para cada função quadrática abaixo, verifique se a concavidade é para cima ou para baixo. Então você vai só colocar lá se a concavidade é para cima, aí você vai colocar para cima. Se o A for positivo, aí você vai escrever para cima na primeira questão da página 133. Se for negativo, para baixo. Somente isso que é para fazer, que é justamente para você treinar essa parte de gráfico, eu analisando apenas olhando a função, olhando o meu coeficiente de A. Tudo bem? É bem fácil mesmo, é tranquilo, professor. Eu sei que é tranquilo, sei que você já sabe. Eu estou só mesmo fazendo aqui para a gente não ter dúvida. Porque eu falo muito da equação do segundo grau. É uma equação que vocês vão usar bastante, eu já falei lá no nível médio, mas também na parte de física. O professor de física vai trabalhar com vocês algumas funções que vão depender do gráfico da função do segundo grau. Então, para me resolver a física na sua essência maior, eu preciso saber todos os detalhes da função do segundo grau. O que são os coeficientes, que eu já falei para vocês que é a parte numérica. Como é que eu sei que o gráfico da função do segundo grau, a concavidade dá para cima ou dá para baixo, né? Eu analiso somente o coeficiente de A. Se o A for maior que zero, concavidade ou boquinha para cima, como vocês bem quiserem. Se o A for menor que zero, concavidade para baixo ou boquinha para baixo também, né? Então é bem tranquilo. Prestem atenção também que para resolver esse cara aqui eu preciso somente fazer essa análise, né? Eu analiso e pronto, acabou. Não tem muita dor de cabeça para se fazer. Aí logo na página subsequente, já na página 134, virem o livro aí de vocês, ele está falando de ponto máximo e ponto mínimo, né? Ele está falando de ponto máximo e ponto mínimo, tá? Ponto máximo e ponto mínimo, esses dois pontos aqui. Então, dentro do gráfico, dentro da função, tá aqui a função, né, que eu vou colocar aqui para vocês, ele coloca lá também, vou só repetir o que está no livro. O ponto mínimo, quando acontece o ponto mínimo dessa função do segundo grau, o valor mínimo é quando eu desenho um gráfico, presta atenção comigo aqui, ó. Quando eu tenho o meu A maior que zero, eu tenho um gráfico, como eu já falei para vocês, com a concavidade voltada para cima, tá? Tá aqui o gráfico, acabei de desenhar. Então esse ponto aqui de interseção, esse ponto que faz a volta no meu gráfico, olha, tá aqui o ponto bem no vértice da parábola, né? Dizemos que esse cara aqui é o ponto mínimo quando A for maior que zero. Por que, professor, é o ponto mínimo? Porque é um ponto que está abaixo de valores maiores, né? Se ele está lá abaixo, com certeza para baixo do y eu tenho valores menores. É por isso que se chama ponto mínimo, né? Ele está lá embaixo, o vértice está aqui abaixo. Se o vértice está para baixo, é ponto mínimo, diferente do ponto máximo, né? Ponto máximo, vou desenhar de novo o gráfico aqui, ó. O ponto máximo, o meu gráfico está voltado com a concavidade para baixo, né? Concavidade para baixo. O meu A é menor que zero, eu já percebo isso, eu já sei identificar. E esse encontro aqui, esse vértice da parábola, que é o vértice onde ele faz a curvatura de volta, ele se chama de ponto máximo, tá? Ponto máximo. Por quê? Porque ele está lá acima, né? Dizemos que ele está chamando de ponto máximo, porque ele está em cima, onde tem valores maiores, tá? Então, o que é o ponto mínimo? O ponto mínimo está relacionado com o A maior que zero, porque a minha parábola vai estar voltada para baixo, né? Mas a concavidade dela vai estar para cima e o vértice está abaixo. Quando eu tenho o A menor que zero, boca da parábola para baixo, porém o vértice está aqui em cima, está no meu ponto máximo. É isso que eu quero que você identifique. Quando o coeficiente de A for maior que zero, eu vou encontrar o ponto mínimo. Quando o coeficiente de A for menor que zero, for negativo, aqui quando for positivo, no negativo vou ter o ponto máximo, perceba que é o inverso. E no positivo eu vou ter o ponto mínimo do vértice, tá? Se eu ver um gráfico e ele tiver com a parábola com a concavidade dele voltada para cima, eu já sei que eu vou encontrar o ponto mínimo, tá? Isso fique claro para vocês. Estou olhando o gráfico e eu já sei que o A é positivo. Então a boquinha voltada para cima
e aqui o vértice dele é o ponto mínimo, que é o cálculo que eu vou fazer para me encontrar esse ponto. Tranquilo? Aí ele nos dá aqui um exemplo. Analise o gráfico da função quadrática, né? Vou até colocar o livro aqui para facilitar, para vocês verem também aí o que está acontecendo. Aí ele nos dá esse exemplo aqui, ó. Analise a função dada. Então ele nos dá aqui, ó, 3x ao quadrado menos 12x mais 9. Eu percebo que o gráfico, sem olhar o gráfico, eu já ia saber que o gráfico ia dar com a concavidade para cima. Então vai me dizer por quê? Porque o meu A é igual a 3, ou seja, ele é maior que zero, ele é positivo. Então eu já sei que o meu gráfico vai dar com a concavidade para cima, e se ele der com a concavidade para cima, o vértice dele aqui, ó, eu tenho um ponto mínimo no vértice, porque ele está lá embaixo, virando, né? O vértice está virando aqui embaixo. Então esse vértice aqui embaixo é chamado de ponto mínimo, né? Por quê? Porque ele está certo colocado no valor mínimo, nos valores inferiores aos de cima, porque no y para cima é infinito positivo e para baixo infinito negativo. Por isso que é o ponto mínimo, né? Ele está afirmando isso para a gente aqui, quando ele coloca valor mínimo, porque é o menor valor. Então ele está em interseção aqui com os dois eixos, tanto x quanto y, e eu tenho o ponto mínimo, que é o valor dessa coordenada mínima aqui, que é o vértice que a gente chama da parábola. O nome desse cara também é o vértice da parábola. Tudo bem? Então eu tenho ponto mínimo quando o meu A for positivo e ponto máximo quando o meu A for negativo. Tudo bem? Tranquilo? Não quero dúvidas contra isso, tá? Então é bem tranquilo. O que eu quero? Quero reforçar para vocês, para quando vocês virem alguma coisa em física, né, de movimento, de quando o cara joga uma pedra e automaticamente a pedra ela vai fazer uma parábola. Então quando ela faz essa parábola, ela vai te levar para uma equação do segundo grau. Tu percebe comigo que quando eu jogo uma pedra para cima e com o sentido, né, na horizontal, ele vai numa certa altura e vai descer. Né? Eu vou jogar a pedra aqui, ó. Tô aqui no chão. Tá aqui o molequinho aqui, ó. Tá aqui o João Vitor, o molequinho que gosta de jogar pedra na casa. Ele jogou a pedra aqui, ó. Ele joga a pedra aqui, ela vai até certa altura e pô no chão de novo. Então, para me calcular esse movimento aqui na física, eu preciso saber o que? A minha função do segundo grau. Então, por que eu estudo? Não é só para matemática, mas envolve as outras áreas das ciências, né? Percebam que eu joguei a pedra e a pedra fez uma parábola. E essa parábola aí a gente calcula através da função do segundo grau, usando a discriminante Bhaskara, né, a discriminante delta e a fórmula de Bhaskara. Tudo bem? De boa, né, professor? Tranquilo isso aí, graças a Deus, tranquilo. Então eu já sei fazer essa parte aí de verificar quando o gráfico concavidade para cima, concavidade para baixo, somente analisando o meu coeficiente de A, tá? Então, o coeficiente de A. Quando eu faço essa análise, eu já tenho uma noção. Tá? Então, a gente vai fazer dessa situação aí, a atividade que eu falei para vocês, que é da página 133, a primeira questão. Aí eu vou pular a segunda, porque é só para marcar, calcule, também não vou fazer a terceira. Aí expliquei para vocês o ponto máximo e o ponto mínimo. Então, quando eu faço o ponto máximo e o ponto mínimo, eu vou querer que vocês calculem para mim, né? Então, dentro da continuação aí de ponto máximo na 134, eu tenho a outra atividade que está na página 135. Então, eu vou fazer da 133 a primeira questão, tá aqui, ó, e venho para 135, onde eu vou fazer aqui a primeira. Deixa eu ler aqui. Observe o gráfico das funções quadráticas e determine os pontos máximos e ponto mínimo. Então, você vai fazer a primeira. Como é que eu vou determinar? Você vai ter aqui, ó, um ponto aqui e um ponto aqui, que foi a coordenada x e y desse encontro aqui desse vértice. A mesma coisa acontece aqui, né? Lá no livro ele está te indicando. Aqui eu vou ter um valor para y e aqui eu vou ter um valor o quê? Para x. Então, esses dois valores é a coordenada, né? É o ponto mínimo e é o ponto máximo. Quando a parábola estiver voltada para cima, eu tenho o ponto mínimo, e quando a parábola estiver voltada para baixo, eu tenho o ponto máximo. Então, nesse primeiro exercício da 135, você vai só verificar o ponto. Aonde é esse ponto? É a coordenada do x com o y. Tá? Você vai colocar os valores lá desse vértice, onde estão se encontrando a coordenada. Bem tranquilo esse cara aí. Aí você vai fazer também a segunda questão da 135, onde ele diz assim: verifique se as funções quadráticas admitem valor máximo ou valor mínimo. Então, você vai verificar se essas funções admitem valor máximo e valor mínimo.
Aí vocês vão pegar o exemplo aqui de cima, né, desse R1, né, que é essa resolução 1, onde ele diz assim, ó, determine o ponto máximo ou ponto mínimo do gráfico. Então ele resolve para a gente, né? Ele faz uma resolução para a gente desse ponto mínimo e ponto máximo. Deixa eu colocar aqui para vocês verem antes que termine o meu tempo. Eu tenho 20 minutos de vídeo, então prestem atenção bem aqui, ó, bem aqui. Determine o ponto mínimo e o ponto máximo do gráfico da função. Então ele me dá aqui, ó, menos 4x ao quadrado mais 24x menos 31. E ele faz a resolução. Quem é o A? O A está aqui, né? É a parte numérica, menos 4. Portanto, é menor que zero. A parábola tem concavidade voltada para baixo. Preste atenção que se a parábola ela tem concavidade voltada para baixo, eu vou calcular o ponto mínimo ou o ponto máximo desse cara aqui. Eu acabei de explicar. Se o meu A for menor que zero, eu já vi que é negativo, ele é menor que zero. Eu encontro nesse vértice aqui o ponto máximo, tá? Não esqueçam jamais. Se ele tivesse com o meu A maior que zero, positivo, eu ia encontrar o ponto mínimo. Tudo bem? Bem tranquilo, eu estou sendo didático justamente para você entender que o ponto máximo é o cara que está lá para cima, o ponto mínimo do vértice é o cara que está lá para baixo. É esse encontro do eixo X e Y aqui, tá? Isso que eu quero que vocês entendam. Então, olha o que ele me diz aqui. Ele achou, né, tudo aqui e vai fazer o cálculo. Quando ele vai fazer o cálculo, deixa eu passar para cá de novo, tirar daqui que eu vou escrever. Quando ele vai fazer o cálculo, ele trabalha os pontos. Quem é esse ponto? É onde faz a... Eu até já expliquei para vocês, quando eu tenho o vértice, né? O vértice, para me calcular, eu calculo da seguinte forma. Eu tenho o x do vértice, né? O x do vértice, que é o ponto lá onde ele vai tocar no vértice, e também eu faço o y do vértice, que vocês já sabem a fórmula. Qual é a fórmula do x do vértice, professor? O x do vértice é menos b sobre 2a. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Por favor, levem na mente dos senhores. Essas mentes brilhantes, vocês jamais podem esquecer essas duas fórmulas, que calculam justamente esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, deixa eu colocar aqui. Deixa eu fazer direitinho aqui, dentro do plano cartesiano, a parábola. E aqui é o vértice, um exemplo. Olha só, eu tenho o ponto de encontro, esse ponto com esse, né? No x aqui eu tenho o x do vértice e aqui eu tenho o y do vértice. Ou seja, eu encontro o y do vértice, vai ser esse valor. Quando eu encontrar o x do vértice, vai ser aqui. E quando eu fizer a interligação, eu vou ter a coordenada x do vértice e y do vértice, que é justamente o que ele quer na primeira questão, né? Ele quer que você ache lá, mas lá já está o número, então você vai só representar através numérico aqui, né? Não precisa calcular na primeira. Nessa segunda questão você tem que calcular. Você vai fazer y do vértice e x do vértice, ou usar a técnica que ele usou aqui. Ele achou o x do vértice e depois substituiu o valor desse x dentro da minha função, né? Quando ele achou aqui para o x do vértice 3, então ele achou o x do vértice 3, ele pegou e colocou aqui, onde tiver x, agora eu coloco 3. Então eu vou lá para a fórmula, que é menos 4 vezes, aí é x ao quadrado, agora vai ser o quê? 3 ao quadrado, mais 24 vezes 3, né, porque não é mais x, é 3, menos 31. Tranquilo? Então sigam esse passo a passo e resolvam a segunda questão. Espero vocês na próxima aula. Muito obrigado. Dúvidas no meu PV. Tchau, tchau. E bom dia, boa tarde, boa noite. Tamo junto.